seja muito bem-vindo ao Acelera 220 Cast. Eu sou a Arlene Gomes, especialista em gestão imobiliária e quero compartilhar as minhas vivências e também dos meus convidados nessa temporada, onde eu recebo pessoas especiais para falar das suas trajetórias, dos seus desafios, das suas jornadas evolutivas de crescimento, de empreender e de fazer a mudança dentro das suas empresas. E esta jornada, esta temporada tem o apoio das empresas Credipago, pioneira em garantia do aluguel sem fiador, da Loft, plataforma Marketplace imobiliário, da Credihome, plataforma multibancos e também do Zap Mais, pronto para toda mudança, reinventando a experiência com portais de imóveis. Espero de verdade que essas histórias desses empresários te inspirem para você que é líder, gestor de imobiliária, a fazer a mudança que precisa ser feita dentro do seu negócio. E hoje eu tenho o privilégio de receber a Valéria. Bem-vinda, viu, Valéria? Obrigada, Arlene. A Valéria é especialista em ajudar empresários a alavancarem seus negócios por meio da mudança de seus comportamentos. Para isso, ela utiliza todo o conhecimento adquirido em mais de 30 anos de experiência em sua empresa, o Decisão Atacarejo. Hoje, com mais de 700 funcionários, Chegando a 700 funcionários. Valéria também é uma das criadoras do Instituto EVEX, em que atua junto com seu sócio e marido, André Bax. Exatamente por toda a experiência que ela tem hoje, a gente vem falar sobre as mudanças, os desafios, sobre empresas familiares. Boa parte das imobiliárias tem esse cunho familiar. Né? Valéria, obrigada, viu, mais uma vez por aceitar esse convite, o seu tempo, para vir compartilhar conosco um pouquinho da sua história. Quero começar te convidando para falar um pouco dessa jornada, né? Sim. De desafios de empreender nessa empresa familiar e hoje ajudando também outras empresas como conselheira. Como conselheira. Pois é, eu comecei, né, em primeiro lugar, né, é um prazer estar aqui, agradeço, né, o convite para poder compartilhar um pouco aí, né, da minha trajetória. Eu sempre falo pessoal e profissional, porque acabam andando juntas, né. A minha empresa, Decisão Atacarejo, faz 34 anos agora esse ano. E, né, quem quiser pode fazer conta. Eu comecei aos 18 anos lá, né, uma empresa da minha família, junto com meus pais, irmãos. Nós somos 4 irmãos, até então, quando começou com um só deles e eu. Mas, hoje, toda a família está no negócio de alguma forma, seja na operação ou seja em forma de conselho, né? Então, eu comecei aos 18 anos, a gente começou com atacado, vendendo bala, vendendo chocolate. Antigamente, a gente falava atacado doceiro. E depois foi evoluindo, né? Para uma empresa hoje, onde a gente vende todos os produtos. Depois de 30 anos na operação desse negócio, aí a empresa já em outro nível. Eu fui me desenvolvendo também, estudando bastante, que eu adoro estudar. Então, me formei na área de comunicação, que é a minha área primária, mas fui me desenvolvendo muito na área de marketing, gestão de pessoas. E depois de 30 anos resolvi seguir a carreira também de coaching. Aí fui para o coaching de negócios, fazendo, né, o coaching com empresários também. Tive durante 3 anos licença de uma escola. Então, também sou formadora de coachings, instrutora de cursos de análise de perfil de comportamento. E é isso, e no Instituto EVEX o que a gente faz é isso, ajudar, né, o pequeno, médio empresário a alavancar os seus negócios, trabalhando sempre com o empresário e na parte bem comportamental, né, como que eu, empresário, preciso me comportar frente ao meu negócio para ter um negócio de sucesso, de resultado. Nossa, que jornada, que história bonita, que jornada incrível. Fico pensando, é uma empresa familiar e você trabalhando com o crescimento dessa empresa, da sua família, como é que são os ruídos, os conflitos, como é que essa jornada acontece? Como é que uma empresa familiar crescendo junto, como é que é isso no dia a dia, na prática? Olha, eu falo, não é fácil, né? Imagina. Quem tem empresa familiar aí sabe, né? Então, assim, né? Mãe e pai no negócio, 4 filhos, né? Eu sou a filha mais velha, a única mulher do negócio. Então, é um desafio grande o tempo todo, né? Porque, por mais que sejam da mesma família e tem ali a cultura da família, que passa isso muito para a empresa, mas cada um também tem, né, os seus valores pessoais. Então, são pessoas diferentes, né? Igual a gente, às vezes as pessoas falam, né?
Tenho vários filhos, 5 filhos, né? Cada um, mas os dedos das mãos não são iguais. E cada um é único mesmo. Então, conciliar não só os desafios da empresa, mas existem sim os desafios da empresa familiar, né? E quais são as dificuldades principais que vocês lidam no dia a dia nessa jornada? Olha, eu falo assim que a gente já lidou com muitos desafios, né? Mas o que eu vejo não só lá na minha empresa, mas com várias empresas que eu mentorei até hoje, um dos principais desafios é a questão da hierarquia na empresa familiar. Como é que isso acontece, Marlene? Fico pensando, fico curiosa. Pois é. Tem que ser um mosquitinho para estar lá para poder ver como é Para que ver. Tem que ser uma coisa, eu falo, muito bem comunicada, muito bem alinhada entre a família. Por quê? Porque senão vira confusão, né? A gente vê aí no mercado muitas empresas que às vezes não sobrevivem por conta de disputa dentro do negócio. Uhum. Que seja disputa de poder ou disputa de reconhecer, de um querer ir para um lado, um para o outro. Uhum. Então, é muito importante traçar, né, que a família, antes da empresa, saiba muito bem o que espera daquele negócio. Que eu falo, qualquer negócio, ele vem para quê? Para poder gerar resultado, para gerar riqueza, né? Para a família e para as pessoas que trabalham ali, né, também, né? Uhum. Então, emprego, a empresa, ela tem vários papéis, né? Não só do sustento daquela família dona da empresa, mas, né, quantas pessoas, né? Igual hoje, eu vou para uma empresa com 700 funcionários, a gente faz sempre uma média que cada um tem em média aí mais 4 pessoas, né? Que seja casado, mais 2 filhos, que demandam disso. Então, se você multiplicar por 4, são, né, com empregos diretos, quase 3.000 pessoas, fora o indireto. Então, é uma responsabilidade muito grande. E isso começa com a família sabendo muito bem, né, qual que é o propósito daquele negócio, né? Não só do sustento, mas aonde que a gente quer chegar com aquilo. Né? E como é que faz para dividir em casa, trabalho, vai para casa no jantar e continua a conversa ali da empresa? A gente brinca, porque não é fácil, não. O pessoal brinca comigo que eu gosto tanto de empresa familiar, que a minha segunda empresa também é familiar, né? Uhum. Então, eu tenho uma empresa com pais e irmãos e outra com marido, né? Então, gente, é difícil. Você tira de letra trabalhar com seu marido, porque sua empresa já é com a família. Eu brinco que é mais fácil, às vezes, com o marido do que com a família, porque eu já aprendi, né? Já rodei muito. Mas, assim, os desafios, igual você falou aí, tem que ter uma disciplina muito grande, porque se deixar a gente só fala de trabalho. Mas, às vezes vocês se pegam falando de alguma coisa, assim? De trabalho, nas festas? Direto, né? É engraçado você estar falando disso, foi aniversário da minha mãe agora, final de maio. Uhum. E aí, com esse negócio da pandemia, aí ela quis fazer só os filhos mesmo, um almoço e tal. Aí, de repente, a gente estava falando de trabalho. Uhum. Aí, meu pai, ele puxa sempre o assunto. Uhum. Mas aí, esse dia, acho que ele não queria. Vocês estão falando de trabalho. Aí ele puxa a orelha, né? Uhum. Aí, ele estava brincando que uma vez, numa viagem de férias, com amigos dele, eu era, sei lá, adolescente nessa época. Então, eles fizeram um trato na praia, que tava aquela turma, quem falasse de trabalho, pagava cerveja. E aí, ele brincou, ele falou assim, ó, quem começar a falar de trabalho que eu pegar vai pagar a cerveja, né? Então, assim, a gente tem que realmente ter cuidado com isso, porque senão vira um desgaste, né? E tem a vida familiar também. Então, é gostoso o momento de lazer e a gente precisa, embora seja difícil, né? Dependendo do momento da empresa, desligar, né? Mas tem que ter esses momentos de descompressão também e o momento família, porque não dá para misturar. É meio junto, misturado, mas tem aquela consciência, aquele equilíbrio para poder, agora vamos dar uma dosada aqui, né? E assim, é muito comum, né, quando eu falo, a gente vê às vezes empresas que acabam por conta de família e famílias que acabam por conta de empresas, né? E isso aí eu falo que em 34 anos, nossa, já tivemos brigas já. A gente lembra, às vezes, eu e meu irmão, quando a gente fundou a empresa, eu tinha 18 anos e meu irmão 15 para 16, o segundo. Teve uma vez que nós brigamos de jogar grampeador no outro, entendeu? Tipo assim, porque eram 2 meninos, assim, se a gente for pensar, adolescente. Minha mãe não devia estar na hora, não lembra, né? E a gente ri disso. Ainda hoje, tem muita discussão? Tem conflito? Tem. Mas a gente fala, isso também é positivo
para o resultado do negócio. Uhum. Porque se não tiver, já pensou todo mundo achando que tem que fazer tudo Todo a mundo mesma pensando coisa, igual. tudo igual, a empresa não cresce. E a gente fala assim, a gente é muito inconformado, no sentido de assim, nada tá bom, então sempre tem que melhorar, né? E nesses 34 anos, a gente já teve várias brigas dentro da empresa já. Mas nunca aconteceu de chegar num domingo, por exemplo, na casa da minha mãe, e um não conversar com o outro. Às vezes ficava até 2 dias sem conversar lá dentro do Eu negócio. imagino que deve, graças ao seu pai e sua mãe, que deve manter essa linha. Sim, entendeu? Então, isso é interessante, porque eu mesmo pego empresas, né, de mentoria ou de conselho que Você é deve levar complicado. esse seu olhar para, gente, tem Sim, que, sim. chegou em casa, tem que conversar. E a mesma coisa, né? Eu tenho clientes de empresas, por exemplo, marido e mulher, trabalham juntos. Eu peguei um casal, foi um dos meus primeiros clientes na época de coach de negócio. O negócio estava desandando e eles para se separarem. Aí, com 2, 3 sessões assim que a gente fez juntos, eles entenderam o quê? Comportamento. Por isso que eu falo, a parte comportamental é muito importante. Gestão de comportamento é o mais desafiador, É né? o mais Técnica, desafiador. E assim, o autoconhecimento, né, ajuda muito a você se conhecer melhor, a conhecer o outro e aceitar muitas vezes, né, a as forma com que diferenças. ele faz as coisas, né? Então eu sempre lembro desse casal, porque hoje a empresa cresceu, eles vivem super bem, né? Mas olha só, a partir de um teste de perfil de comportamento mesmo, disso que a gente usa muito, eles entenderam o comportamento um do outro, por que que um fazia as coisas de uma forma, né? E isso amenizou, porque a partir do momento que você tem um entendimento, né? Mas assim, a gente trabalha muito com essa parte comportamental, com foco no negócio também, para onde que eu, empresário, preciso, né, olhar Muito bom. para o meu negócio. Ô, Valéria, eu fico pensando nas imobiliárias, você falando aí de empresa familiar, você que hoje ajuda Sim. outras empresas também, não só a sua, outras empresas a crescer. Sim. Um problema que eu vejo muito hoje é a tal da sucessão familiar Sucessão. nas imobiliárias. Eu Sim. tenho algumas, inclusive, que já até me convidaram para fazer um processo e tudo. E eu percebo que isso as pessoas não têm muito esse olhar Sim. para trabalhar a sucessão, né? Então, E- quando a pessoa não tem filho, quando não tem... O que você orienta, assim, nesses casos, para até, acho que para inspirar as pessoas de imobiliária que estão nos escutando também, você que já tem uma experiência nesse caso. Quando a gente fala de sucessão, geralmente a gente pensa muito nessa questão, né? De quem vai me suceder quando eu não estiver mais no negócio. E eu falo que a gente precisa de pensar em sucessão na empresa como um todo. Todo mundo que está ali dentro da empresa, principalmente os cargos de gestão, precisam de ter alguém ali preparado para uma sucessão. Porque, né, eu falo, pessoas mudam de emprego, pessoas adoecem, né, resolvem mudar de carreira, de emprego. Então, a gente precisa esse trabalho de sucessão precisa ser feito como um todo na empresa. E quando a gente chega na parte de sucessão mesmo aí, vamos dizer, do dono, tem que ter uma preparação também muito grande da família para isso, né? Por quê? Porque a empresa familiar, muitas vezes, ela vai colocando ali as pessoas da família, né? Sempre tem um fundador ou 2 fundadores, quando, por exemplo, é um casal que funda um negócio. E vem vindo os filhos. E tem que ser feita uma preparação disso, né? Tem vários casos aí que eu vejo, às vezes o pai quer que o filho vá para o negócio, mas será que o filho quer estar no negócio, ele quer suceder, né? Isso. Essa preparação, porque o pai geralmente ele quer colocar o filho no negócio, mas ele tem as competências para poder estar exercendo ali aquela função, né? Ele passou por um processo de conhecimento da empresa, do negócio. E isso vai depender muito do tamanho do negócio, né? Do que precisa ser feito. Mas o muito importante é que tenha, né, o perfil também das pessoas para ocupar aquelas posições e mesmo que seja para suceder, que seja o dono, preparar a pessoa. Né? E em relação a essa preparação, baseada na sua experiência, tem um tempo? Como é que é? Como é que é esse time? Não tem um tempo, porque assim, quando você resolve fazer um processo sucessório, aí sim, você vai estabelecer um plano para poder fazer isso. Mas eu falo que isso depende muito de
cada empresa, cada um, né? Até para ver se os próprios filhos estão preparados, né? Ou algum filho para assumir aquele negócio, né? Igual, e se querem também. Igual na nossa empresa, quando eu resolvi sair da operação e vim, né, junto com o André tocar o EVEX. Como é que foi essa decisão de, tipo assim, opa, vou sair da operação? O que tranquila? acontece? Foi Foi assim? tranquila, porque foi uma construção que eu fui construindo ao longo do tempo. E chegou uma hora que eu falei assim, olha, eu quero sair da operação e quero ir para o conselho, né? Já existia conselho? A gente estava para formatar e foi aí que foi tudo acontecendo, sabe? E tanto que meu pai, depois de um ano que eu saí da operação, ele resolveu sair também. E ir para o conselho para ter uma vida mais tranquila, né? E não dá aquele friozinho na barriga, não? Tipo assim, nossa, a gente não vai ter na operação, será que as coisas vão acontecer conforme os nossos valores, a nossa cultura, o jeito que a gente acredita? O que acontece? Toda mudança, eu falo, às vezes você ganha um lado, às vezes perde um pouquinho do outro. Eu sempre fui uma pessoa que construía equipes que trabalhavam com muita autonomia. Então, quando eu saí, as coisas continuaram, né, acontecendo. Mudaram algumas coisas? Mudaram, porque como eu não estava lá mais, outra pessoa assume e muitas vezes ela coloca meio que do jeito dela, né? Então, por isso que é importante ter, sim, um processo de cultura dentro da empresa, de comunicação muito clara, muito transparente. As pessoas, né, que trabalham dentro do negócio precisam de saber, de entender, né, quais são os objetivos do negócio, né? A gente fala muito de cultura, de objetivo, de meta, né? A gente estava fazendo uma gravação de um outro podcast com uma executiva que fala sobre cultura, então a gente estava falando muito sobre isso. Repetir, precisa o executivo, o empreendedor, o empresário, ele precisa estar repetindo o que ele acredita, O que ele acredita. Para as pessoas estarem escutando, né? Sim. Novamente, e tá vivenciando aquilo ali no dia a dia. E as empresas, elas mudam de fase, né? Eu falo que igual a gente muda de idade, e tem aquela fase, né? Verdade. Infantil, adolescência, depois jovem, depois a fase mais madura, as empresas também passam, né, por isso. E é um processo, né, igual falando de cultura, onde tem aquela cultura, mas aonde eu cheguei até agora, será que é essa mesma cultura que vai me fazer chegar no próximo passo que eu quero? Então, tem coisas que têm que ser trabalhadas, né? E, às vezes, até essa mudança de cultura mesmo, né, dentro do negócio. E da mesma forma com a sucessão, né? Porque o fundador construiu, o negócio veio até Passar aqui. o bastão de uma forma... Passar o bastão, tem coisas que vão continuar. Hoje em dia, o que eu vejo, né? Muito, principalmente agora com a pandemia, né? Muitas coisas aceleraram. Muitas coisas já vinham mudando, só deu uma acelerada, né? Então, o que acontece? Eu vejo muitos fundadores de negócio que antes falavam assim, como que meu filho, né, não vai conseguir, aquela dúvida, aquela incerteza, ele não vai dar conta, né? Eu vi que isso mudou, por quê? Porque a turma mais jovem hoje, com a questão da digitalização, da tecnologia, acesso muito fácil a tudo, né? Então, assim, é muito bacana. Foi até esse domingo. Eu estava assistindo um programa e aí estava o Abílio Diniz e o Jorge Paulo Lema, você viu? E eu vi o programa, vi só a reportagem. Não, e aí o Jorge Paulo falando, né, que eles são empresários, né, mega empresários. Então, ele falando que eles têm, né, aqueles programas de trainee para treinar, né, para poder assumir, né, ele falou de Ambev e tal. E aí ele falando que eles perceberam no momento que eles esqueceram um pouco da turma jovem. E aí, na hora que eles viram, não estava essa cultura de inovação, de criatividade, e o mundo acelerado nisso, né? Aí então, isso pessoas. É importante. Nos grupos que a gente faz, tanto nas empresas e nos grupos de conselho, igual, por exemplo, o meu filho, o André, que é o neto mais velho da família. Então, assim, né, vamos dizer, seria pelo tempo, pela idade, o primeiro sucessor da terceira geração, né? Mas ele resolveu, é empreendedor também, fundou o negócio dele. Mas ele participa de algumas reuniões de conselho. Já no sentido do quê? Da gente formando ele. Para ter esse olhar jovem ter esse olhar jovem e ele ir aprendendo Legal. como funciona. Porque muitas vezes o dono do negócio, ele pensa no sucessor como substituto. E o sucessor, a sucessão, a gente tem que pensar também
na questão do herdeiro, do sócio, que às vezes não tem que estar dentro do negócio ou não quer estar. E na prática, tipo assim, fica imaginando, o seu filho participando de uma reunião dessa, ele fica ali escutando, como é que é? Ele participa, dá, como se diz, né, Os os pitacos. pitacos dele e contribui, né, a empresa dele é na área de marketing digital. Então, quando vem, né, essas questões de venda, então ele contribui E bastante. traz um olhar que às vezes estava até meio escondido pelos outros profissionais, Sim, né? às vezes na gestão de pessoas, Muito né, legal. também. Lembrei de um conhecido nosso em comum, Barbosa, que Sim. a gente fez um evento agora essa semana. E nesse evento a gente trouxe várias discussões para os líderes de imobiliária que estavam presentes. Sim. E ele falou exatamente isso, gente, das discussões, das reuniões, trazendo até os estagiários, Sim. as pessoas que estão ali, as pessoas, né, que estão em outro momento, os jovens. Você foi assim, gente, não tinha pensado nisso, que legal. Eu Porque traz esse olhar. traz esse olhar, né? E é aquela questão de fazer com que eles façam parte da construção do negócio. Nossa, Né? muito Eu legal. vejo muitos empresários hoje reclamando da turma jovem. Ah, essa turma não quer nada, Eu não consigo acompanhar. não consigo acompanhar. E não é isso, é porque as coisas mudaram, igual a gente falou aqui. E a forma de envolvê-los no negócio é diferente, né? E na sucessão não é diferente. A gente precisa de envolver a família toda, às vezes, no negócio. Mesmo que a família toda não esteja ali, mas tem um momento, né? Eu falo, a gente tem um negócio que é da família. Quem está lá trabalhando tem que ter as competências para poder, né? É porque a empresa familiar tem muito essa questão, né? Coloca o filho, coloca o sobrinho, Mas coloca o se irmão. não tiver habilidade e competência, a coisa não gira. E aí, o que tem que pensar é o seguinte, essa pessoa tem as competências para aquilo ali? Se tem, ok, né? No nosso negócio, olha para você ver, talvez não por competência, mas quando meu pai resolveu sair, a gente resolveu trazer um executivo de fora. Por quê? Porque era uma gestão muito até então legal. familiar. Então, a gente resolveu mesclar. Então, hoje, né, o nosso CEO é executivo, meus 2 irmãos são diretores de áreas diferentes e a gente tem um terceiro diretor que também é um executivo. Para poder mesclar, para poder trazer esse olhar de fora. Fico Né? pensando no desafio que é achar esses perfis. Sim. Que para cruzar valores, cultura, habilidades, valores, comportamental, habilidades, tudo. E por isso que eu falo, tem que estar tudo muito bem resolvido entre família, tudo muito claro e transparente para ter essa aceitação também, né? É desafiador, É mas deve ser bem desafiador. legal essa... É bacana, é bacana. Ô, Valéria, e você atendendo a sua empresa e conselheira hoje de outras empresas e Sim. sua jornada aí cada vez crescendo mais e ajudando as pessoas a entenderem esse formato, né, Sim. de trabalho. O que você vê assim de peculiaridade, de padrões de dificuldades nesse sentido? Olha, quando a gente fala de empresa familiar, né? A dificuldade da hierarquia, de fazer a gestão de família, não é uma coisa fácil, né? A maioria das empresas que você atende são familiares? Sim, até porque na nossa estatística, 98% das nossas empresas são familiares, né? No geral. Então, assim, Não sabia que era tão alta. é altíssimo. São empresas familiares, mesmo chegando as de grande porte, elas são a maioria, né? Então, tem esse desafio da hierarquia, né? E de fazer a gestão de familiares, né? Não é fácil. O que eu vejo? Essa questão do desenvolvimento das pessoas da família, né? Capacitação mesmo. Sim, sim, de ter ali, e quando eu falo de desenvolvimento, não só de escola, de estudo, mas das pessoas também, para poder estarem assumindo, né, aquilo ali. Então, não é fácil fazer gestão de família, né? O que eu vejo, um desafio, muitas pessoas aí da família, não só da família dona do negócio, mas da família em volta, né, que acham que por ser irmão, por ser primo, então querem sempre, né, uma posição ali. Gente, não é fácil, então é um desafio grande, né? Outro desafio que eu vejo muito, aí falando do negócio para o resultado,
é a separação de caixa família e caixa empresa. Ah, isso eu vejo muito em imobiliária. O pessoal mistura, Paga não tem a prolabora conta e de... marca junto. Então, assim, isso é fundamental para o sucesso, para o resultado do Separar. negócio, separar, para você saber exatamente aquilo que o seu Que é do negócio dá de negócio. resultado. E saber exatamente o que você pode tirar daquele negócio ali. Imagino que isso aí deve ser um Porque padrão. senão você tira mais do que... E fala assim, o negócio tá ruim, né? A gente já teve casos, né, no Evex, de cliente que tinha, assim, o negócio não dá resultado, não dá resultado, e aí as contas pessoais que saíam da empresa eram muito maiores do que o resultado, claro, né? E era uma quantia, assim, Significativa. muito significativa para o negócio. O negócio era super rentável, mas aí se você quer levar uma vida que o padrão ali não condiz, então tudo isso é muito importante. Então esse desafio da hierarquia, do caixa, a gestão de pessoas, né? Por conta dessa gestão às vezes muito familiar também, né? A gente tem um cliente que a gente até fez, saiu o nosso podcast. É uma empresa de 98 anos. Ó, uma empresa E centenária, aí eu falei praticamente. assim, eu conheço várias empresas centenárias, mas o único dono de uma empresa que tem 98 anos que eu conheço, Fred, é você, e você vai fazer uma gravação com a gente, né? Então, Imagina que incrível assim, que deve é ter uma sido. empresa que está na 4ª geração. Eu tenho uma Entendeu? imobiliária com esse, assim. Assim, Aham. pois é, e é Quarta muito geração, o bacana, dono né? atual, o executivo atual. Sim. E aí eu falo, é muito o desafio de cada empresa, da forma que ela conduz, né? A gente falou assim, Fred, como que você chegou? É uma empresa do interior, e interior, né? Tem mais aquela questão da família. Então, assim, eles tratam os funcionários como se fossem da família. E funciona, e funciona. E tá próximo ali. E tá super mas funciona. próximo. Tem empresas que não funcionam. É isso que eu tô falando. Então, tudo vai depender muito da cultura, né? Então, assim, eu falo que são muitos desafios, né? O desafio aí do financeiro, desafio de vendas, né? Eu brinco quando os empresários chegam na Contratação, gente. imagino também. Oi? Contratações. Contratação, gestão de pessoas, né? São desafios são muitos parecidos? desafios. Os desafios entre as empresas são parecidos? Olha, eu falo que muda muito. Você pega o desafio de uma empresa, às vezes é pessoas. Aí você pega outra empresa, o desafio às vezes é a família. Aí você pega outra empresa, tá vendendo, vendendo, vendendo e não sobra, mas é porque não tem um bom controle financeiro. O caixa tá junto. Então eu falo, cada empresa é única. O que acontece é que às vezes também o problema que a empresa familiar às vezes não está enxergando, né? E acha assim, né? Eu brinco, todo mundo quer aumentar a venda, né? Todo mundo acha que o problema é vender mais. E nem sempre é vender mais, né? É vender melhor, às vezes. Então, assim, são muitos desafios, né? Nossa, muito legal falar de sucessão, dos desafios que as empresas familiares têm e de trazer a sua visão, né? Hoje você ajuda não só a sua empresa, mas outras empresas também. E eu vejo que isso se aplica muito na gestão das imobiliárias. Esses desafios que você acabou de citar e como driblá-los, né? Ô Valéria, que conselho, né? Você como conselheira, que conselho você diria para as pessoas que estão nos escutando, que querem crescer, mas que não, né, não tem sucessão e querem prosperar nesse mercado? Qual que é o primeiro passo? Eles, contratam, sei lá, você? Qual que é para eles ter essa visão de continuar trazendo prosperidade, contratando líderes que possam ter a mesma cultura? Sim. Qual que seria assim? O que eu sempre falo, né? Se quiser me contratar, eu vou achar ótimo, gente. Mas o que eu falo? Primeira coisa, a gente precisa de saber muito bem aonde a gente quer chegar com o nosso negócio. Né? A partir desse momento, qual é a base que eu preciso de construir no meu negócio para eu poder conseguir atingir esse objetivo? E eu falo, né? Cada negócio, dependendo do tamanho, do que ele quer chegar, aí sim essa estrutura precisa ser bem feita. Eu sempre falo que os líderes que trabalharam comigo, eu sempre procurei contratar quem sabia mais do que eu, né? Porque quando a gente acha que a gente sabe tudo e é dono, né, da verdade ali, o negócio às vezes não anda.
Então, assim, a Seria minha humilde equipe... para aprender, né? A gente precisa ser, né? Eu falo, o líder, né? Seja ele o dono ou não, humildade é uma das primeiras coisas. A gente não sabe tudo, né? Eu falo que dentro de uma empresa, ninguém sabe tudo, todo mundo sabe um pouco, e é assim que a gente vai, né? Levando o dia a dia. Mas ter pessoas, né? Preparadas, empresas familiares, para aquela função que é estratégica, é alguém da família que realmente está pronto, ou às vezes é melhor eu trazer alguém de fora, porque o que importa, né, no final é o resultado. Ter esse caixa, vamos dizer assim, um financeiro muito bem estruturado, porque é a partir do financeiro que a gente toma todas as decisões, tanto de desafios quanto de oportunidades para o negócio, né? E a parte, gente, que eu falo que é imprescindível. Marketing, vendas, a gente precisa, mas gestão de pessoas, né? Nossa. Porque são as pessoas que fazem Sem o nosso gente negócio não tem andar. negócio. Não tem. Então... Eu falo, sem gente não tem venda, não tem produto, não tem... você não precisa de tecnologia, se não tiver uma pessoa por trás ali daquilo, né? Então, isso é muito importante. Sem gente não tem empresa. E para as empresas familiares, eu falo sempre, fazer tudo com amor, né? Porque o amor na frente, o resto vai, né? Ter muita compreensão e muito respeito, que eu acho que é uma das principais coisas dentro do negócio. Porque quando tem respeito, né? Pelo outro, pela opinião do outro. Supera qualquer desafio. Supera qualquer desafio. Fantástico. Eu também acredito muito nessa linha de com amor, com energia, com sabedoria, né? Sim. Com fé. Sim, vence com qualquer certeza. tipo de medo, qualquer tipo de dificuldade, Sim, né? E o respeito, ele é fundamental. Com certeza. Valéria, então, pra gente finalizar, fique à vontade. Você quer deixar acrescentar algo a mais dentro diante disso que a gente já falou? Algo a mais para complementar? Eu acho que assim, né? A gente falou bastante, né? Dos desafios aí das empresas familiares. O que eu falei aqui, é colocar o amor na frente. As empresas são diferentes, as famílias são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, existem desafios, existem sim, mas as oportunidades também são grandes quando tem uma família unida, que, né, leva o negócio ali com amor, né? Com propósito. E os desafios sempre vão existir, né, Valéria? Sempre, gente. O processo de crescimento muda o desafio de lugar. Sim, e eu falo, o desafio é bom, né? Por isso que chama desafio, né? Para desafiar a gente a estar melhorando, a estar crescendo. Muito bom. Quero te convidar para a gente fazer um ping-pong. Você topa? Bora. Eu vou te falar uma palavra e você me responde com uma ou duas palavras curtinhas, tá? Tá, ok. Um livro. Essencialismo. Legal. Quem te inspira? Abílio Diniz. Uma frase. Problema de liderado é problema de líder. Problema de liderado é problema de líder. Muito bom. Sucesso é? Ser feliz. Uma qualidade sua. Minha? Nossa, na hora que fala a qualidade da gente, né? Uma qualidade minha, eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar o outro. Muito bom, bom demais. Quero te agradecer mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade de vir falar, né, nesse videocast. E tão inspirador sua história familiar, a construção que vocês têm fazendo, oferecendo tanta emprego, tanta oportunidade para tantas famílias. Sim. E eu fico assim, meu Deus, que inspirador. Trabalhar numa empresa com tanta gente e hoje ajudando outras empresas a trabalhar mindset, crenças, dificuldades. Sim. Então, assim, parabéns de verdade, viu? Obrigada, viu? Eu falo, né? Quando a gente também faz, né? Aquilo que a gente faz com amor, né? Tudo fica mais fácil e mais simples. A gente é que às vezes dificulta muito, né? O caminho. E dá para ser mais leve. Dá para ser mais leve, né? Exatamente. Vamos buscar trabalhar de uma forma mais leve, com uma gestão mais leve, Isso. Né? Sucesso para você. Obrigada por muita você prosperidade. Também. Deus abençoe você, seus projetos. Para nós todos, né? Amém. Então é isso. Chegamos aqui ao final de mais um episódio do Acelera 220 Cast. Quero te convidar
assistir também aos outros episódios, onde a gente falou de cultura, de franquia, de comunicação, de marketing digital. Nossa, tem tanta coisa bacana nesses episódios dessa primeira temporada. Deixa também seu comentário, o que você está achando, sugestões. Então, é muito legal receber pessoas tão especiais como a Valéria para falar de suas histórias. E espero de verdade que inspire você, líder gestor de imobiliária, que está aí no desafio da jornada evolutiva para fazer seu negócio crescer. E não posso deixar de agradecer mais uma vez aos apoiadores especiais: a Credipago, pioneira em garantia do aluguel sem fiador; a Loft, plataforma marketplace imobiliário; a Credihome, a plataforma multibancos; e também ao Zap Mais, pronto para toda mudança, reinventando a experiência com portais de imóveis. Então é isso, te vejo no próximo episódio. Beijo no coração.